Dia do aniversário de 88 anos de Tupã-Siretã, e o Variedades hoje com a presença de dois convidados aqui, o Dr. Newton Fontoura e o professor Agostinho Terra, que nos visitam falando um pouquinho sobre esta data significativa para a Terra da Mãe de Deus. No bloco anterior eu comentei sobre a questão do ponto facultativo e feriado, né? Estou em mãos agora que o pessoal da produção me trouxe o decreto número 5.088, que é de 7 de dezembro deste ano, né, que estabelece que fica decretado ponto facultativo nas secretarias, órgãos e setores da administração pública municipal os dias 9 e 30 de dezembro. Dia 9, que foi a nossa dia depois do feriado do dia 8, que é o dia da nossa padroeira, e agora dia 30 também é ponto facultativo. E o feriado municipal, em alusão ao dia da emancipação do município, é dia 31 de dezembro. Portanto, oficialmente, este ano é dia 31 ali, o nosso feriado que comemora a data de emancipação, que é no dia de hoje. No bloco anterior, a gente falou um pouquinho com o Dr. Newton Fontoura aí, com relação o que aconteceu nesse dia, nesse 21 de dezembro, há 88 anos atrás, quando ali na esquina, no clube comercial, na esquina ali do clube comercial, houve o recebimento do telegrama, né, oficialmente emancipando Tupã-Siretã. Depois teve a instalação no dia 3 de janeiro, e o Dr. Newton até comentava no intervalo aqui que houve inclusive algumas conjunções políticas que eram diferentes na época. Não, os partidos políticos, como até hoje, né, eles se confrontam, né, não aceitam estar se unindo, mas houve uma união política, Dr. Newton, naquele período aqui em Tupã-Siretã, que lhe chamou a atenção. Não, na verdade, o Partido Libertador e o Partido Republicano eram inimigos, inimigos mesmo. Era o Júlio de Castilhos de um lado e o Silveira Martins de outro lado. E em Tupã-Siretã parece que, está citado no livro do Manelito de Ornelas, que pela primeira vez os dois partidos se uniram com o mesmo propósito, que era a emancipação. Então, um pouco de história, né? Os inimigos para emancipar Tupã se juntaram. Perfeito. Professor Agostinho, a sua família, o seu tio-avô foi o primeiro intendente, quer dizer, o senhor, além de gostar da história, o senhor tem laços familiares com pessoas que participaram desse processo como um todo. Mudou muito do que era Tupã-Siretã, 88 anos atrás, para cá. Nos faça algumas comparações assim, do que era, do que hoje é a nossa Tupã-Siretã. Sim. Inicialmente, meu bom dia. E com relação à emancipação propriamente dita, eu teria a destacar uma pessoa que foi Pedro Osório. Hoje, aqui em Tupã-Siretã tem uma praça com essa denominação, e tem o principal clube de futebol aqui, o GEPO, também é homenagem a Pedro Osório. E Pedro Osório teve um papel destacado na emancipação de Tupã-Siretã. Ele foi o embaixador do nosso município, porque ele tinha uma ligação muito forte com Borges de Medeiros, porque os primeiros movimentos para emancipar Tupã-Siretã foi na administração, no governo de Borges de Medeiros. E Pedro Osório era muito ligado a ele. E Pedro Osório tinha vindo a agir em Tupã-Siretã, trabalhar em Tupã-Siretã em 1908, onde construiu a charqueada, ali onde é a Agropan. Ele com mais um sócio, e depois ele ficou sócio de Marcelo Terra e Carlos Gomes de Abreu. Então ele teve uma ligação muito grande com Tupã-Siretã. E ele é que levou a correspondência e os dados todos do distrito de Tupã-Siretã ao governo de Borges de Medeiros. Naquele mesmo ano, 1921, passou por Tupã-Siretã o governador já eleito Getúlio Vargas, que foi quem assinou a emancipação de Tupã-Siretã. O Getúlio Vargas vinha de trem de Iraí, e passando por Tupã-Siretã, aqui chegou e foi conduzido também ao clube comercial, e lá houve um coquetel e coisa. Antes da emancipação, isso
em torno de setembro do mesmo ano. Então tudo isso ajudou a nossa emancipação. Tupanciretã, na época, tinha 4.000 habitantes e o Pedro Osório veio a Tupanciretã também antecedendo essa data e teve uma recepção fantástica aqui. Veio de trem e também a estação ferroviária na época era lá próximo a Agropan, onde está o escritório da Agropan, e de lá ele foi conduzido até o Capão Tupanciretã. E lá no Capão é que houve um churrasco enorme. Diz que na época só carro tinha 100 autos, né, participando e 300 cavaleiros. E houve um churrasco lá, inclusive instalaram até brinquedos rudimentares na época para as crianças que participavam lá no Capão. O Capão seria onde hoje é a Estação Experimental? E André Nonemacher, parece que era o pai do tio Rui, o Nonemacher, e mais 2 eram encarregados da organização desse. E o assador oficial era Laureano Silveira, que foi um fazendeiro ali de Santa Luzia. Ele disse que foi um churrasco fabuloso. Assim. Então, isso em homenagem a Pedro Osório. Perfeito. E Pedro Osório é homenageado na praça e como nome de um time de futebol por esse papel de destaque que ele teve na emancipação do Tupanciretã. Pela sua influência naquele projeto. E após a emancipação, o primeiro intendente nomeado por Getúlio Vargas, e Tupã começou a crescer. E é importante também que a doação que Antônio Silveira fez de terras para a instalação da cidade, propriamente dita, foi bem antes, a 1921, em torno de 1895. Isso foi por vilamento daí? Por vilamento, em 1895. E as coisas passam com o tempo a serem esquecidas. Essa doação não foi simplesmente pelo fato de dar. 2 anos antes tinha ocorrido a Revolução de 93. E daqui de Tupanciretã sempre houve participação de revolucionários, de gente daqui que ia para as revoluções. E foi muito castigado Tupanciretã na Revolução de 93. Eu deduzo e captei que Antônio Silveira fez doação de terras para o vilamento para ajudar a recuperação daquelas famílias que tinham perdido o seu chefe, o filho, coisa parecida, e os seus bens, inclusive. Então, eu acho, deduzo que a doação de terra foi um ato de benemerência, uma doação para ajudar a população. Naquela situação ali. Bom, esse era um Tupanciretã que a atividade era exclusivamente a pecuária. Nós não tínhamos outra atividade naquele momento. Sim. A agricultura que existia era de subsistência. Pequenas hortas, lavouras e hortas aí para subsistência. A gente saía de Tupanciretã para o interior do município e só se enxergava campo. Isso até a década de 70, dá para se dizer. Hoje é o maior produtor de soja do estado. Nós tínhamos, antes desse pulo da agricultura, nós tínhamos na casa de 200 mil bovinos no município. Hoje nós não temos 80. Nós tínhamos próximo de 100 mil ovinos, hoje temos 16 mil, dados recentes. Então, até o aspecto das nossas estradas mudaram. Cercas, hoje já quase não existe mais cerca. A planta invadiu até quase o leito da estrada. E antigamente eram diferentes até as pessoas, quem se
se locomovia pelo interior do município. Nós tínhamos uma linha de ônibus no Jari, o seu Henrique Gindelski. Tínhamos uma ocorrência muito grande de carretas e carroças. O transporte da produção era todo feito por carretas e carroças. As tropas se cruzavam pelas estradas. Eu me lembro que existiam os lugares de cesteada e de pouso. E as comitivas, que eram quem transportava o gado, mandava adiante um empregado para conseguir o lugar para pousar, porque era muito grande a concorrência, vamos supor. Uhum. Então, mudou muito. Até quem anda pelas estradas, o leito das estradas, até os barrancos eram mais baixos. Uhum. Não, as estradas não eram empedradas, tanto é que a grande parte dos carreteiros, eles andavam com a picanha nas costas e de pé, e de bombacha arremangada, de pé descalço, porque não existia pedra quase no leito da nossa estrada. Uhum. E assim o nosso interior foi mudando. Hoje a gente sai para o interior e entra numa lavoura só. É verdade. É. Bom, o senhor continuou com propriedade no interior, a sua família continua nessas atividades. Nós comentávamos também antes no intervalo que também houve uma mudança no aspecto cultural, digamos assim, do Tupã-Anchieta. Nós tivemos proeminências culturais mundiais. O Raul Bopp, que eu citei ele assim, né? Nós tivemos aí Manuelito Dornelas, enfim, várias pessoas que têm expressão nacional. Na música, na dança, né? Tupã-Anchieta teve vários destaques aí. Hoje me parece que isso empobreceu um pouco, né? Sim. Aqui por Tupã-Anchieta nós já tivemos destaques nacionais e até internacionais. Aureliano de Figueiredo Pinto, Raul Bopp, Manuelito Dornelas, e da família Beck, o deputado o Mariano Beck, o irmão dele, Mário de Lima Beck. Então, pessoas assim com grande cultura. E hoje a gente nota que há um empobrecimento nesse aspecto. Uhum. Né? E na música há agora um pequeno crescimento com essa criação da M-Arte. A M-Arte, Uhum. Isso aí é muito importante, essa banda. Uhum. Mas nós já tivemos conjuntos musicais daqui, tanto gauchesco e na escolas de música. Então, num aspecto há um decréscimo nessa parte de cultura e com pequenos acréscimos aí que não chega a alcançar o que era. Perfeito. O Dr. Newton até comentava conosco que não deve ser uma exclusividade do Tupã-Anchieta, porque aí nós temos um papel fundamental na mídia eletrônica. A televisão, o rádio tem uma certa culpa nisso também, mas principalmente a televisão isolou muito as pessoas, né? Exatamente. Acontece que antigamente as pessoas não reuniam no clube, se divertiam. E tinha o cinema também. O cinema foi extinto. Tupã chegou a ter 2 cinemas simultâneos. Não teve um lá perto da onde é a Serrana, onde é o colégio, onde era o escritório da Serrana, por ali. Teve um que durou pouco tempo. Tinha o Cine Capitólio, que é o lado aqui, onde é a Sorvemix ali, por ali. Sim. Onde a Val, acho que a Val... que incendiou. Não, um dia a Sorvemix incendiou. Ali incendiou. Foi interessante que o meu irmão menor, que era mais moço na época, estava era um matiné à tarde e faltou luz, aí devolveram as entradas. Aí a gurizada saiu lá de dentro e dali algumas horas incendiou tudo. Por pouco não teve uma tragédia. Por muito pouco não teve uma tragédia. E depois tivemos o Cine Rei, né? Depois o Cine Rei. Eu queria lembrar uma coisa antes de terminar, uma curiosidade, uma coisa interessante, que Tupã-Anchieta foi emancipado de uma parte de Cruz Alta, uma parte de Júlio de Castilhos e uma parte de Santo Ângelo, aquela parte da Coimbra lá, naquele lado de lá. E interessante que a Avenida Vaz Ferreira, na verdade, se a gente observar, é uma avenida, ela faz um S,
E é curioso como é que fazem uma rua que não é reta, torta. E é que aqui é um divisor de águas. E como as tropas que passavam aqui, eles tinham que seguir por onde não tinham que passar por rio e tudo, eles passavam exatamente num divisor de águas. Então a nascente de um lado da Vaz Ferreira é para o rio Ivaí e a outra é para o rio Jacuí. Então é uma nascente. E o curioso que tem nessa história é que as pessoas muitas vezes se enganavam. A Vaz Ferreira dividia Júlio de Castilhos e Cruz Alta. Então, o lado do fórum, o lado do colégio Mãe de Deus, ali era Júlio de Castilhos. Antes se pensava o contrário, agora se sabe que não, ali era Júlio de Castilhos. Esse lado aqui da rádio, da igreja, pertencia a Cruz Alta. Ah, eu achei que era o contrário. Aí tinha um eminente professor que tinha aqui uma época, ele disse que era muito orgulhoso que tinha nascido em Cruz Alta, mas ele tinha nascido numa casa atrás do Colégio Mãe de Deus, e um dia descobri, escuta, tu nascesse em Júlio de Castilhos. Ele falava muito que era nascido no território de Cruz Alta, mas não, era Júlio de Castilhos. Isso é uma curiosidade só. É verdade. Diga, professor Agostinho. E a Comissão de Emancipação, ela teve o cuidado de mandar 2 emissários à Cruz Alta, 2 a Júlio e 2 a Santo Anjo, para convencer, para não haver rejeição. Para não haver rejeição, sendo que Júlio Castilhos foi quem demonstrou mais rejeição, porque era mais atingido, vamos dizer, claro, sim, na divisão municipal. Aliás, falando nisso, do Panciretã, a gente fala muito do que nasceu de Júlio, Cruz Alta e Santo Anjo, mas nasceram também dentro do Panciretã Joia, Jari, parcela de Quevedos também, né? Torupi, não é? Torupi também. Torupi. Tudo isso era o território de Panciretã, que com o tempo foi... Era muito grande. Tinha mais de 5.000 quilômetros quadrados, hoje tem 2.500. Quer dizer, diminuiu a metade, era o dobro do que era. E a educação, como é que era em Panciretã? Nós tínhamos, como é que começou as escolas? Hoje nós temos escolas públicas, né, escolas particulares, enfim, municipais, estaduais. Tupã teve um cuidado, até porque tinha um destaque intelectual, provavelmente nós tínhamos aqui boas escolas. Sim, inicialmente, a primeira escola é ali onde é o Joaquim Nabuco. E depois, nesse mesmo local, uma comissão de Panciretã foi a Santa Maria, e na época o nome do bispo lá em Santa Maria era Valverde. Ele autorizou o funcionamento de uma escola de padres, de irmão maristas aqui em Panciretã, que durou em torno ali no mesmo local. Já em 1921 tinha escola essa aí. Eu até consegui ler um santinho, atrás desse santinho tinha a relação de todos os alunos da escola marista ali, 1921. Depois, em 27, é que houve a criação do Joaquim Nabuco ali, naquele mesmo local. Isso já como escola pública estadual. Sim. E particular tinha a Dona Margarida. E depois a Dona Margarida, que era a escola Visconde de Mauá, que era particular essa. A escola Visconde de Mauá era na Carlos Mariense de Abreu, na época chamada Rua Tamandaré, né? É verdade. E aqui o Fernando Nonemacher está nos mandando aqui, Miguelzinho André Luiz Nonemacher é irmão do tio Rui Nonemacher, era irmão? Né? O qual o professor Agostinho acabou de se referir, e não pai, né? Diz o Fernando Eduardo Nonemacher, né? E era proprietário do Bazar Natal, que era em frente ao Clube Comercial, era isso? Sim, ali hoje é a loja do Antão. A Casa Gaúcha ali, né? A Nonemacher era o mais velho dos irmãos da família Nonemacher, né? Muito bem, obrigado, Fernando, que está nos acompanhando aqui, nos mandando essa informação. Uma outra ouvinte aqui diz que o dono da Sadia de Panciretã foi o Dr. Zoé Silveira Dávila. Não sei. Eles criavam porcos aqui no Jari, ele é de Jari. Na época pertencia ao Panciretã. A empresa Sadia, essa de cunho nacional, internacional, hein? Aí eles foram para Concórdia,
criação de porcos, e ali eles cresceram muito, né? Formaram a Sadia, a Transbrasil depois era deles também, acabou a Transbrasil, né? E hoje eu não sei como é que estão, mas é a Sadia de Concórdia. Nasceu em Tupã. Nasceu hoje é Joia. Era em Jari. Jari. Esse doutor Zoé era do Jari, família tradicional de lá. E com a participação da família Furlan, que era natural da Joia. Inclusive aquele deputado federal, Vasco Furlan, era natural daí. Santa Catarina foi muito influenciado por Tupã-Siretã. Teve senador daqui de Tupã-Siretã, por Santa Catarina, Lenoir Ferreira. Lenoir Ferreira, conheci ele. Que foi senador reeleito por Santa Catarina, era natural aqui de Tupã-Siretã. E o esporte, o senhor falou no Grêmio Esportivo Pedro Osório, e agora até diminuiu um pouco, mas várias vezes que eu estive visitando outros municípios, muitas pessoas que eram ligadas ao esporte me perguntavam, e o GEPO, o Grêmio Esportivo Pedro Osório, enfim, nós tivemos destaque estadual no GEPO, no Tupã Futebol Clube, no futebol de salão, no Esporte Clube Gaúcho, que é um time centenário praticamente, né? O esporte sempre foi muito praticado aqui. Sim, eu falei Lenoir Vargas Ferreira, que era primo até do Silvano. Ele foi senador lá em Santa Catarina, mas antes ele estudou em Porto Alegre. E ele era o embaixador do GEPO. Ele era o representante do GEPO junto à Federação Gaúcha de Futebol, era Lenoir Vargas Ferreira. O GEPO, fundado em 43, e antes do GEPO Gaúcho em 23, e antes do Gaúcho existiu o 7 de setembro, que eu conversando com as pessoas mais antigas, disseram que era um time de exceção, que tinha um jogador que depois conseguiu destaque quase que nacional na época, chamado Gradim. E o Gaúcho sempre participou como amador, disputou campeonatos estaduais, sendo que eu sou testemunha, em 1960, na década de 50, ele teve jogadores contratados como profissionais aqui. Eu me lembro de dois, um até jogava comigo em Santa Maria, que era o Liminha, e o outro era Araquém, que na administração do Glênio Pinto, ele tinha esses jogadores aqui. E o GEPO foi destaque, dá para se dizer, estadual também. Teve jogadores, eu me lembro, em 1951, o centro médio do GEPO era o Ário, que tinha sido campeão estadual pelo Grêmio. Veio jogar no GEPO. Teve aqui um zagueiro chamado Pedro, que foi campeão estadual pelo Renner. E de Tupã-Siretã também saiu um campeão estadual como técnico, que foi Silviro Rodrigues, que era técnico do Renner, e ele era aqui de Tupã-Siretã, família tradicional daqui. E tinha até na época como zagueiro o Orlando Romué, que era de Júlio Caceiros. E está depositado comigo um livro que é do Dr. Newton, que tem quase que a história do GEPO ali. Desde a primeira assembleia, com a participação, se eu não me engano, de 101 pessoas. E, como curiosidade, o primeiro técnico do GEPO veio da Argentina. Importamos um técnico. O primeiro técnico do GEPO. E o GEPO sempre sofreu uma influência muito grande de São Borja e Itaqui. Ele sempre trouxe jogadores daquela região. Por que será? E argentinos. Não sei se questão de comércio, negócio de gado, essa coisa. E eu me lembro que autos e caminhonetes aqui da fora eram muito vendidos lá naquela zona. Aliás, a agência Ford de Tupã-Siretã, que infelizmente não existe mais, era uma das mais antigas do Brasil, né?
A agência que aqui tinha instalado, aqui foi quando ela fechou era a mais antiga. Quando ela fechou era a mais antiga em atividade. É verdade. No aspecto cultural, eu estava lembrando também, hoje nós temos ainda muita força nesse aspecto na cultura gaúcha, os grupos de dança, tradição, essas coisas assim. Mas Tupã-Sertã também foi pioneiro nessa questão de CTGs, do baile da prenda jovem. Nós tivemos pioneirismo também nisso, né? Sim. O Tapera Velha ele iniciou lá no Sindicato Rural. O Sindicato Rural tinha um pavilhão de madeira lá, e os primeiros bailes se realizaram lá, e os primeiros bailes eram ofertados por famílias daqui. Por dizer, Dona Cassinha Abreu deu o primeiro baile, patrocinava. O seu Teodorico Andrade deu outro, o Pedro Folhato deu outro. Isso fez com que o Tapera surgisse. Uma coisa interessante que a gente está esquecendo aqui é que houve aqui uma escola de pilotagem. Nós tínhamos um aeroclube funcionante, tinha um avião PPHJW, me lembro, o meu pai foi presidente lá, e que até esse avião caiu depois em Canguçu com um padre, foram fazer uma pirueta esquisita lá, um looping, e caiu o avião, matou o padre. Mas esse avião teve muito tempo em Tupã-Sertã. Depois aqui tinha nós falamos há pouco nele, Carlos Abreu, que tinha também avião, e aqui se formavam pilotos. Tinha uma escola. Tinha um instrutor de pilotagem que vinha, se fazia o brevet, que equivalia ao serviço militar, e isso funcionou durante muitos anos aqui. Depois, as circunstâncias econômicas, provavelmente, do município, não sei o que aconteceu, ele foi extinto, e aí o avião que tinha aqui foi realocado para Canguçu, uma coisa assim, e terminou. Mas tinha uma escola de pilotagem do Tupã-Sertã, isso é importante dizer. Da década de 50... Na década de 50, não sei se chegou à década de 60, acho que não, né? Década de 50, 60, uma parte de 60. Sim. Tupã-Sertã, hoje, os senhores comentaram aqui, é o maior produtor de soja do sul do Brasil, como na época era um dos grandes produtores de gado, né, do Brasil. Mas, diferente de hoje, na época nós industrializávamos o gado através, especialmente do frigorífico, na cooperativa serrana, a ponto de termos exportação daqui direto para a Europa e Oriente Médio, se não me falha a memória, com voos semanais de aviões que levavam, cargueiros que levavam, né? Era nós tínhamos uma força econômica superior do que seria hoje, se comparar o que era aquilo que é hoje, né? Eu, há uns anos atrás, estava em Salvador, participando de uma exposição lá, e a pessoa que estava anunciando durante a exposição e durante o julgamento era alguém que vinha a Tupã-Sertã buscar charque para o Nordeste. Ele disse que tinha uma frota de caminhões, ou participava de uma frota, que vinha buscar charque aqui da Tupã-Sertã. A Varig também, né, Agostinho? Sim. A Varig tinha voos regulares para cá, voos de passageiro. De passageiro, não só de carga. Não, tinha voo de passageiro também regulares, Tupã-Porto Alegre. Eu lembro também de vir falar, eu não cheguei a presenciar, de que a cooperativa serrana tinha vagões frigoríficos que eram refrigerados, né, para levar essa carne de Tupã para exportar. Exatamente. E aqueles vagões, eu não sei que fim deram, mas eles tinham muitos vagões. A gente andava pelo Rio Grande do Sul, por aí, Porto Alegre, tudo. A gente passava seguidamente via a marca serrana. Porque a marca serrana era uma marca valiosíssima. Era uma marca muito importante no cenário comercial brasileiro, que depois sumiu. Sim. A Varig tinha um escritório aqui em Tupã-Sertã, ali onde do lado da Soverbix. Onde era na Jeep. Onde era na Jeep ali. Tinha até um galo, tinha aquele de sentido de vento. Por muitos anos ficou, agora acho que não tem mais. Né? E o agente até morava ali na rua Expedicionário Moreira Alberto, que era responsável. Perfeito. Uma outra coisa que mudou muito em Tupã-Sertã é nome de ruas. Aquela rua Expedicionário Moreira Alberto, que é em frente à prefeitura. Era a rua Bela Vista, né?
E a Duque de Caxias, eu tenho... Que é onde o senhor mora, ali ao lado do eu Clube tenho Comercial. documentos antigos, era Rua Bonita, o nome. A minha era Tamandaré antes. Era Carlos Tamandaré. Menezes de Abreu. Era Tamandaré. Aquele terreno da minha casa era propriedade inicial do Antônio Silveira, que tocou para um filho dele. Aquela zona ali não foi doada, ela foi herdada por um filho dele. Perfeito, muito bem. Bem, são 10h29. Eu vou ter que encerrar a conversa porque o tempo está passando muito, mas o doutor Newton estava respirando para falar alguma coisa, assim, para pegar uma dica, doutor Newton. Por favor, não vou lhe interromper. Não, eu queria dar os parabéns para a Rádio Tupã, porque se preocupou no momento que parece que o feriado deixou de existir, as pessoas nem lembram mais dessas histórias. É verdade. Né? Então é bom reavivar um pouco isso na memória das pessoas para saber quem foram aqueles que criaram isso que eles estão usando hoje. Né? E dar os parabéns para o município e parabéns também para a Rádio Tupã, que teve uma evolução. Eu conheci a rádio desde o seu Coimbra, do Dr. Leandro, do Dr. Remy, que eram os donos, que daí o seu Miguel comprou a rádio, e hoje a rádio é uma expressão assim estadual muito importante e que dá um orgulho para nós. Algumas coisas em Tupã terminaram, mas outras coisas melhoraram muito, como, por exemplo, a agricultura. A agricultura deu um avanço fantástico para a nossa cidade, né? E aí, voltando ao meio de comunicação, também, hoje nós temos aqui na região, talvez, o meio de comunicação, que é a Rádio Tupã, que é de ponta aqui na nossa região toda, no Rio Grande do Sul. Então, meus parabéns, né? E meus parabéns para todos os tupanciretanenses. Eu que sou tupanciretanense de coração. Oficialmente, não nasci aqui, mas tenho registro. No meu registro. Sabe que eu tenho um problema, né? As pessoas, de onde é que você é? Eu digo, eu sou de Tupanciretã, mas eu fico pensando, mas eu estou mentindo que eu nasci em Rio Pardo. Mas se eu digo que eu sou de Rio Pardo, eu fico também com problema. Eu digo, mas o cara vai olhar minha certidão, meus documentos, eu sou de Tupanciretã. Então eu sou um binacional, mas com muito orgulho aqui de Tupanciretã em primeiro lugar. Certo, muito bem. E o senhor, professor Agostinho, é de Santiago? Sua certidão é Santiago? Santiago. Mas o senhor veio com dias para cá? Menos de um mês. Menos de um mês. Antes de terminar, eu queria lembrar que Tupanciretã foi consagrado com 4º lugar em produção agropecuária no estado, só perdendo para Cachoeira, Uruguaiana e Alegrete. 4º lugar em produção agropecuária no estado e 1º na produção de soja. E isso o senhor está falando hoje? E essa consagração... Não, esses dados foram os que saíram semana passada, mas referente a 2014. Sim, mas é o momento atual, não estamos falando da história do Tupanciretã tempos atrás. Não, isso é uma coisa atual que eu queria citar. A produção de soja é primeiro, né? Primeiro, com a aproximação da Cachoeira. Cachoeira se aproximando. E na produção de pecuária, de gado, nós somos o 4º. Não. Na produção agropecuária, tudo que sai do campo. Tudo que sai do campo. Perfeito. Por isso que a Uruguaiana tem um papel de destaque, porque tem muita pecuária e muito arroz. E muito território. Alegrete é o maior território do estado, é o 3º lugar, e Tupanciretã é o 4º. E, além disso, eu quero chamar a atenção para aquelas duas notícias com relação à Coprela, que atinge o Tupanciretã. Por favor, o professor Agostinho, para quem não sabe, é membro da diretoria da Coprel, né? O senhor representa a Coprel. Eu sou diretor da Coprel há quase 20 anos. A Coprel adquiriu 39% do capital relativo a uma usina que existe na Joia, que quem comprou foi a cooperativa de Ijuí, mas convidou a Coprel, e a Coprel então adquiriu 39%. Essa usina da Joia tem nas proximidades já a linha da Coprel. Então a Coprel vai injetar o que é produzido ali na linha que percorre o município de Tupanciretã. Então vai haver um aumento de carga disponível para o nosso interior. Perfeito. Principalmente. E uma outra notícia é de que a Coprel está possibilitando a todos aqueles que têm luz monofásica e bifásica transformarem em trifásica, com financiamento com duração de 3 anos,
a Coprel paga a metade do juro, então vai sair para o mutuário menos de 1% de juro, e com duração de 3 anos, e isso financiado pela Sicredi. A Coprel já fazia isso, mas todos os anos destinavam a verba que se esgotava. Não existia nada do governo que facilitasse isso, essa transformação para a trifásica. E hoje todo mundo quer trifásica. Claro. Então, a diretoria estudando, achou melhor assim, fazer um convênio com a organização financeira e financiar por 3 anos. Então a Coprel subsidia 50% do juro e possibilita essa transformação. Parabéns. Essa é uma notícia boa para nosso pessoal aqui. Sem dúvida. O ouvinte Arizolite que está escrevendo para nós: agradeço à família Terra por ter ajudado tantas pessoas necessitadas e por ter ajudado a crescer o município. A família Terra teve uma influência muito grande do Ponciretã, né, professor? Temos vários exemplos e aí, várias atividades de muita coisa que eles fizeram, assim como muitas outras pessoas que também agiram em prol da nossa comunidade. Evidente que uma cidade, um município, para durar 88 anos e estar presente com essa intensidade de ser o 4º município na produção agropecuária do Rio Grande do Sul. Nós temos 490 municípios no Rio Grande do Sul. 78, por aí, né? 478. Quer dizer, olha o destaque que nós somos aí. Evidente que um município, para ter esse destaque, essa expressão, né, nesse segmento, ele tem que ter muita coisa acontecendo, muita conjunção de boa vontade, de atividade para poder tomar e chegar-se a esse ponto. E no setor tanto de agricultura como pecuária, Tupanciretã tem líderes nesses setores, né? Perfeito. Agora nós vamos ter a Fenovinos aí, que é uma feira... É verdade, vai ser agora no verão, né? Uma feira, em maio. É uma feira nacional. Perfeito. Bom, eu tive o privilégio de convidar e aceitaram o meu convite o professor Agostinho Nascimento Terra, o Dr. Newton Carlos Perdigão da Fontoura, amigos que tiveram a gentileza de atender o nosso convite, estar aqui por um bom tempo conversando conosco para nos trazer um pouco o retrato de uma comunidade que hoje comemora 88 anos, e eu agradeço muito a eles por essa gentileza. E é claro, é um privilégio a gente ter pessoas com essa memória, né, e com esse conhecimento que possam nos dar a oportunidade de revivermos um pouco daquilo que formou a nossa comunidade e que está hoje presente aqui. São pessoas ativas, tanto o professor Agostinho como o Dr. Newton estão em atividades ainda em nosso meio, seja ele social, cultural, econômico, político, estão junto à nossa sociedade, agindo aqui, e por isso tem essa possibilidade de nos trazer detalhes importantíssimos sobre essa atividade, sobre esse município. Eu agradeço muito a eles. Eu